As histórias do velho urso. Eu sou o apresentador desse programa. Meu nome é Urso da Floresta. Bem, Urso da Floresta é, na verdade, meu apelido. Mas me chamam de chefe. E eu gosto. Bem, e a história, meus amigos? Como se chama essa história? Ah, sim, a história é um conto chamado... O Corvo! O Rei dos Corvos! Ah, sim. Se chama Rei dos Corvos. E o que mais? E o que mais? Sim. Ela se chama Três Ladrões e o Rei dos Corvos. Ah, bom! Era uma vez 3 ladrões: Forbróquio, Espobróquio e Esquerdo. Eles moravam na floresta e todos tinham medo deles, pois eram uns patifes perigosos. Assaltavam os ricos que passavam pela floresta. Eles assustavam pessoas simples que só estavam na floresta para respirar ar puro. Estavam em todos os lugares. E ao mesmo tempo em lugar nenhum. Em todo lugar onde tinha algo para ser roubado e nunca onde eram procurados. Até os animais pequenos da floresta tinham medo deles. Porque eles caçavam perdizes, coelhos e codornas. Eles acendiam um fogo e os assavam. E depois nunca se deitavam para tirar uma sonequinha após uma boa refeição. Começavam a cantar com todas as suas forças. Rabo de coelho, sangue de cachorro, cachaça, tudo isso é adorado pelos ladrões. Salsicha e toicinho também não é nada mal. Até mocinhas são devoradas pelo ajudante de ladrão. Esses patifes eram terríveis. Ninguém conseguia vencê-los, o que os tornava cada vez mais valentes. Eles ficavam cada vez mais ousados e iam até a aldeia. No armazém, eles escolhiam os mantimentos, tabaco e cachaça. Mas na hora de pagar, eles riam na cara do vendedor e fugiam. Até o policial do vilarejo não conseguia fazer nada.
E como as pessoas já não sabiam mais o que fazer, resolveram chamar a polícia lá da capital. Veio o batalhão de homens treinados, acostumados a lidar com ladrões. Até a mais esperta das raposas não conseguiria escapar. Mas os 3 ladrões eles não conseguiram pegar. Mal a polícia tinha ido embora, os ladrões reapareceram e agiram piores do que antes. Eles batiam gentilmente nas portas, como se fossem uma visita conhecida ou parentes. E quando alguém abria a porta, diziam: Boa tarde. Boa tarde. E entravam sem pedir licença. Iam até a despensa, pegavam frutas secas, pão fresco, manteiga, salsicha e cachaça de ameixa da prateleira e saíam tranquilamente. Que época difícil. E quando as pessoas já não sabiam mais o que fazer, tentavam lembrar de armadilhas no campo. Armadilhas no campo, diziam eles, já ajudaram em muitos casos. Rabo de coelho, sangue de cachorro. E já haviam pego um. Mas os ladrões também não eram burros. Eles iam propositalmente um atrás do outro, com todo o cuidado. E quando o primeiro caía dentro da armadilha, ainda tinha os outros 2 para salvá-lo. Uma vez, Fobróquio tinha subido numa árvore para poder enxergar mais longe. E então, ele viu um ninho de corvo e, insaciável como sempre era, resolveu comer um ovo de corvo. Ele gostou e pegou mais um. E também o terceiro ele comeu. Deixe-nos provar também. Disseram os outros 2. Jogue um pra nós aqui embaixo. Vão vocês mesmos procurar algum. Tem muito ninho nesta floresta. Os outros 2 também adoravam ovos de corvo. E a partir de agora, toda manhã cada um comia 3. Três cada um. Wenzel, o rei corvo, sentia isso feito um tiro no coração. Crá! Agora já acabou! Eu não conheço misericórdia! Crá! 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 Wenzel não era lá muito forte, mas era mais esperto que um camponês e sabia roubar melhor que um ladrão.
E quando os ladrões dormiam à noite, ele se aproximou bem silenciosamente. Cuidadosamente, ele tirou do colete de Fobróquio um relógio. E quando Fobróquio acordou, apalpou seu bolso e disse: O meu relógio sumiu! Foi o Spobróquio. Pois este dormia a seu lado. Então ele lhe deu uma paulada na cabeça. Este acordou e saiu batendo em volta de si e acertou Esquerdo na orelha. Esquerdo levantou e berrou: Seu idiota! Você está batendo no seu próprio amigo! Vou te mostrar quem é que moe o trigo! E bateu de volta. Como isso acontece na escuridão, ele não acertou Spobróquio, e sim o Fobróquio, bem no nariz. Este imediatamente bateu de volta. Conclusão, virou uma briga violenta com muitos gritos. Os patifes batiam cegamente em volta de si e acabaram perdendo a direção. Acabaram batendo nas moitas e nas árvores e foram se distanciando um do outro, cada qual numa outra direção. E de repente, eles notaram que estavam lutando sozinhos na floresta escura. Em volta deles, nada além de escuridão. E os três começaram a ter medo. E como todo mundo sabe, ladrões só são corajosos quando andam em bando. E assim os três começaram a correr, cada qual numa direção. E nunca mais se ouviu falar dos três ladrões. E a floresta voltou a ser quieta e calma. E aqui estou, meus amigos, para contar mais uma história de floresta para vocês. Só que é uma história de floresta com um final diferente. Este é o título: O Carro de Chuva. Quero dizer, a história se chama O Carro de Chuva. Mais nada. Era uma vez um menino que se chamava Hannes Stroukop, que vivia com seu avô e sua avó. Hannes fazia aniversário em agosto. 3 semanas antes, seu avô lhe perguntou: Preste atenção no que vou dizer. Logo será seu aniversário. Pode pedir tudo aquilo que quiser. Vai fazer 7 anos e teu avô quer te dar um presente. Eu quero um carrinho. Sabe, o que eu mais quero é um carrinho. Mas um carrinho? De onde o avô conseguiria um carrinho? E o aniversário chegou. Em cima da mesa havia um bolo de chocolate com 7 velhinhas.
uma para cada ano. E do lado estava o carrinho, feito de madeira. Mas as rodas funcionavam. Mas era tão pequeno. Ele tinha imaginado um maior. Um com o qual ele podia andar, com buzina e farol. Quase começou a chorar. Sabe, querido, seu carro só parece ser pequeno. Na verdade, ele é encantado. Você vai ver só. Espera só e verá. E isso era verdade. Um dia desses, quando estava chovendo, aconteceu alguma coisa. Hannes escutava os pingos de chuva. E era tanta chuva que parecia que o mundo todo era feito de água. Se um carro é feito de madeira, então ele sabe flutuar. E se ele sabe flutuar, então ele também é um navio. Um navio e um carro ao mesmo tempo. Vamos ver se a cor não sai. E então ele empurrou o carro para fora, na chuva. E aí aconteceu o milagre. De repente, o carro começou a crescer, assim como as flores crescem na chuva, só que muito mais rápido. Ele ficou com mais de 2 metros. Exatamente um carro desses Hannes Stroukop havia desejado. E ele embarcou imediatamente. Um carro de verdade. Ignição. Aqui está o volante. Ah, funciona. Ah, embreagem. Primeira. Acelerador. E lá se foi o Hannes, direto para a estrada principal. No começo ele andava devagar, mas um trator e uma draga ele já tinha ultrapassado. Segunda. Terceira. Ele passou pelo caminhão de leite e ultrapassou uma limusine preta com 2 antenas. E agora a quarta. E a viagem ficava cada vez mais rápida. Hannes ultrapassou um carro de corrida. O motor zumbia feito um zangão gordo e o piloto de corrida ficou danado. Até um avião ele ultrapassou. Quase que ele ultrapassa um pássaro, mas este estava voando na direção contrária. Não demorou muito e Hannes chegou numa região onde o sol brilhava. E poderia ser que o encanto só durasse enquanto chovesse. Mas o carro ficou do mesmo tamanho, pois uma vez andando com o motor zunindo, na 4ª marcha, ele continuava encantado. Não era mais muito longe até a cidade grande, mas lá era difícil dirigir o carro. Tinha muito cruzamento, sinal de trânsito, mão única e policiais. Em toda a parte haviam casas enormes atrapalhando o caminho. De repente, Hannes Stroukop acelerou. Subiu a parede de um edifício, atravessou o telhado e desceu pela outra parede. Neste dia, havia um circo na cidade. A entrada era cara, mas Hannes simplesmente entrou com seu carro pela entrada do circo.
Ele corria tanto, era inacreditável. Subiu numa corda e lá em cima dançou sobre 2 rodas, como um saltimbanco dança sobre a corda. Um carro enfeitiçado, que sabia dançar feito um equilibrista. E Hannes continuou sua viagem. Passou por estradas pequenas e campos. E finalmente chegou numa floresta escura. E agora aconteceu algo estranho. O carro pulava feito coelho sobre as raízes das árvores. Se abaixava quando os galhos pendiam muito para baixo. E quando Hannes passava por um coelho, ele o acompanhava durante um tempo para que ele pudesse acariciar o pelo do animal. E subiu altas montanhas. Chegou a rios bem largos e quando não havia ponte, ele acelerava. O carro levantava voo feito um avião e voava por sobre o rio até a outra margem. E Hannes chegou no mar, no oceano que é tão grande que não se pode ver onde a água acaba. E lá foi ele. No carro apareceram chaminés, como num barco a vapor, e ele foi navegando feito um navio. Hannes até poderia passar pelo mundo todo com seu carro de chuva. Ele poderia ter visto todos os países que constam no seu mapa, feito a África e a Índia. Era só querer. Mas primeiro ele queria voltar para casa. Ele estava com fome. E para cortar caminho, ele atravessava os campos. E quando Hannes Stroukop apareceu em casa com seu carro debaixo da árvore, o motor se desligou. E não chovia mais no teto do carro, e este ficou pequeno de novo. E era novamente de madeira. E as rodas giravam. Hannes secou as últimas gotas de chuva com a manga do seu casaco. À noite, ele contou à avó sua aventura com o carro. E meu carro também é um navio. Sei. Carros de madeira que são feitos com a mão podem ser enfeitiçados. E isso era verdade. Eu fui o apresentador desse programa. Dessas duas histórias. Rei dos Corvos e Ladrões, Carro de Chuva e sei lá o quê. Mas agora preciso ir.